Numa manhã chuvosa em São Paulo, uma menina de rua encontra uma cesta misteriosa no Parque Ibirapuera. Ao levantar o cobertor elegante, se depara com 3 bebês gêmeos abandonados e famintos. Enquanto o pai desesperado move céus e terra para encontrá-los, forças perigosas tentam apagar qualquer rastro das crianças. O que começa como um ato de compaixão transforma Raquel em a única esperança de uma família e alvo de uma conspiração que pode custar sua vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Numa manhã fria e chuvosa no centro de São Paulo, Raquel Oliveira, uma menina de 9 anos com olhos grandes e expressivos, caminhava pelas ruas cinzentas tentando vender margaridas murchas para sobreviver. Suas sandálias gastas mal protegiam seus pés do asfalto molhado, enquanto o suéter furado deixava entrar o vento gelado de julho. A pele morena estava marcada pela vida nas ruas, mas seus olhos ainda brilhavam com uma força que desafiava sua realidade. O Parque Ibirapuera, normalmente repleto de famílias aos finais de semana, estava quase vazio naquela manhã de segunda-feira. Raquel entrou pelos portões, procurando o abrigo da chuva sob uma das marquises. Foi quando notou em um canteiro afastado algo incomum. Uma cesta elegante coberta por um cobertor de aparência cara. Parecia tão fora de lugar que Raquel hesitou antes de se aproximar. Será que alguém esqueceu? Murmurou para si mesma, olhando ao redor para verificar se havia alguém observando. Movida por curiosidade e pela intuição que a vida nas ruas lhe ensinou, Raquel se aproximou cautelosamente da cesta. O cobertor era azul marinho, com bordados delicados nas bordas. Certamente algo que nunca poderia ter. Com dedos trêmulos, ela levantou uma ponta do tecido macio. Meu Deus do céu! Exclamou recuando um passo. 3 pequenos rostos idênticos encaravam-na com os olhos azuis mais intensos que já tinha visto. Bebês. 3 bebês gêmeos, todos vestidos com roupinhas de algodão egípcio e fraldas da marca mais cara do mercado. Apesar do conforto material, seus rostinhos demonstravam desconforto. Estavam com fome, sozinhos, abandonados. Um deles começou a chorar. Um choro fraco e assustado que partiu o coração de Raquel. Ela, que nunca tinha cuidado de bebês antes, sentiu algo despertar dentro dela. Um instinto protetor que não sabia que possuía. Calma, pequenino, sussurrou, abaixando-se até a altura da cesta. Quem faria isso com vocês? Raquel olhou novamente ao redor. Ninguém à vista. A chuva tinha aumentado, e ela sabia que não podia deixar os bebês ali, expostos ao frio e à umidade. Mesmo que alguém os tivesse deixado ali de propósito, não era seguro. Ela própria conhecia bem demais os perigos que rondavam as ruas da cidade. Com uma determinação surpreendente para alguém tão jovem, Raquel pegou a cesta e a cobriu novamente com o cobertor, protegendo os bebês da chuva. O peso era considerável para seus braços magros, mas a adrenalina lhe deu forças. Vamos sair daqui, disse aos bebês como se pudessem entendê-la. Vou cuidar de vocês até descobrirmos o que fazer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no bairro do Morumbi, Gustavo Almeida acordava em sua cobertura de 500 metros quadrados com uma dor de cabeça terrível. O empresário de 32 anos, dono de uma das maiores redes de hospitais privados do Brasil, não dormia direito há 2 dias. Seus olhos vermelhos de tanto chorar fixaram-se na foto ao lado da cama. Ele segurando seus 3 filhos recém-nascidos. Pedro, Felipe, Mateus, sussurrou tocando a fotografia com as pontas dos dedos. A campainha tocou, anunciando a chegada de Renato, seu motorista e homem de confiança. Alguma notícia? Gustavo perguntou assim que abriu a porta, sua voz rouca pelo desespero. Renato balançou a cabeça, evitando olhar nos olhos do patrão. Nada ainda, senhor. As equipes estão vasculhando a cidade inteira. O inspetor Cardoso disse que virá pessoalmente dar um relatório da investigação até o meio-dia. Gustavo assentiu mecanicamente. Desde o desaparecimento de seus filhos trigêmeos, há exatas 48 horas, sua vida tinha virado um pesadelo. A babá Carmen havia sumido no mesmo dia. As câmeras de segurança do condomínio haviam sido desligadas misteriosamente. Não havia pistas nem pedido de resgate. Aumentem a recompensa para 10 milhões de reais,
Gustavo ordenou. E dobrem o número de investigadores particulares. Quero meus filhos de volta. Não importa quanto custe. Raquel, enquanto isso, caminhava rapidamente pelas ruas do bairro da Liberdade, com a cesta pesada nos braços. Alguns transeuntes a olhavam com curiosidade, mas ninguém se atrevia a interferir. Em São Paulo, as pessoas aprendiam a seguir seus caminhos sem se envolver em problemas alheios. A menina dirigiu-se ao único lugar que conhecia como lar, um depósito abandonado nos fundos de uma antiga fábrica têxtil. O espaço era pequeno e úmido, mas pelo menos estava protegido da chuva. Ela havia improvisado um colchão com caixas de papelão e cobertores encontrados no lixo, e guardava suas poucas posses em uma mochila surrada. Colocando a cesta cuidadosamente sobre o colchão improvisado, Raquel examinou melhor os bebês. Todos eram meninos, e pareciam ter poucos meses de vida. Estavam limpos e bem cuidados, o que tornava seu abandono ainda mais misterioso. Vocês devem estar com fome, murmurou preocupada. Mas o que bebês comem? Sua experiência com crianças limitava-se a observar mães no parque e nas praças. Sabia que bebês pequenos tomavam leite, mas não sabia qual tipo comprar. Com os R$ 23 que tinha guardado, todo o seu patrimônio, saiu em busca de ajuda. Na pequena mercearia do seu Antônio, 2 quadras adiante, Raquel encontrou coragem para perguntar. Seu Antônio, o que bebês pequenos comem? Desses bem novinhos. O comerciante de meia-idade olhou com curiosidade para a menina que frequentemente comprava pão e leite em sua loja. Eles tomam leite especial, fórmula infantil. Por quê? Alguém que você conhece teve bebê? Raquel engoliu em seco, sentindo as palmas das mãos suarem. É para minha prima. Ela teve bebê e... precisa saber o que comprar. Seu Antônio não parecia convencido, mas apontou para uma prateleira onde havia latas de leite em pó para bebês. Essas são as melhores, mas são caras. Tem que preparar direito, seguindo as instruções e usar água filtrada ou fervida. O preço da menor lata fez o coração de Raquel apertar. R$ 45. Mais do que todo o dinheiro que possuía. Obrigada, seu Antônio, vou dizer a ela. Voltando para o depósito, Raquel encontrou os 3 bebês agora chorando em uníssono. O som quebrou seu coração em 1000 pedaços. Decidida a não falhar com aqueles pequenos seres que o destino colocou em seu caminho, ela tirou todas as suas economias do bolso rasgado do casaco. Vou ter que arranjar mais dinheiro, disse para si mesma. Mas primeiro vamos dar um nome para vocês. Olhando para o primeiro bebê, que tinha um pequeno sinal de nascença na testa, ela decidiu. Você vai ser Pedro. O bebê pareceu se acalmar ao som de sua voz. Você, com essas bochechas grandes, vai ser Felipe. O segundo bebê soluçou suavemente. E você, pequenininho, vai ser Mateus. O terceiro bebê agarrou seu dedo com uma força surpreendente. Prometo que vou cuidar de vocês, Raquel sussurrou, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. Não sei como, mas vou dar um jeito. Na cobertura do Morumbi, Gustavo estava em uma videoconferência com o inspetor Cardoso. Senhor Almeida, temos uma pista. Uma testemunha viu Carmen entrando em um táxi na manhã de domingo, carregando uma cesta grande. Estamos rastreando todos os táxis da região naquele horário. E os meus filhos? Alguém viu meus filhos? A voz de Gustavo estava carregada de desespero. Ainda não, senhor, mas estamos seguindo todas as pistas. O motorista do táxi disse que deixou Carmen no Parque Ibirapuera. Nossas equipes estão vasculhando o local neste momento. Gustavo desligou a chamada e olhou pela janela panorâmica, observando a cidade que parecia engolir seus filhos. A chuva continuava caindo, como se o céu chorasse com ele. Raquel sabia que não poderia ficar muito tempo no depósito abandonado com os bebês. O lugar era frio, úmido e completamente inadequado para crianças tão pequenas. Com os bebês ainda chorando de fome, ela tomou uma decisão. Pegou as margaridas murchas que tentara vender mais cedo e saiu apressadamente. Volto logo. Prometo, sussurrou para os pequenos, cobrindo-os cuidadosamente com o cobertor. O Largo da Liberdade estava movimentado, apesar da chuva que agora caía mais fraca. Raquel posicionou-se estrategicamente na saída da estação do metrô, oferecendo suas flores com uma determinação que nunca sentira antes. Flores, moça. Flores para o seu amor,
Sua voz infantil ganhara uma urgência que tocava os corações dos transeuntes. Em 2 horas, havia vendido todas as margaridas, arrecadando R$ 68, mais do que conseguia em dias normais. Na farmácia, comprou a lata de leite mais barata que encontrou, 3 mamadeiras simples e água mineral. No mercadinho, adquiriu fraldas descartáveis da marca mais econômica. Gastou quase todo o dinheiro, mas sabia que era apenas o começo de muitos gastos que viriam. De volta ao depósito, Raquel encontrou uma senhora de cabelos grisalhos, parada do lado de fora, olhando curiosamente para a porta entreaberta. Era Dona Zuleide, moradora de um cortiço vizinho, que às vezes dava sobras de comida para Raquel. — O que você está escondendo aí dentro, menina? Perguntou com voz firme, mas não hostil. Ouvi choro de bebê vindo desse lugar. O sangue de Raquel gelou. Não queria que ninguém soubesse sobre os trigêmeos. Pelo menos não ainda. Mas precisava de ajuda. Dona Zuleide, hesitou, os olhos marejados. Eu encontrei eles abandonados no parque. Não podia deixar lá. A expressão da senhora suavizou-se e ela gesticulou para que Raquel abrisse a porta. Dentro, os bebês continuavam chorando, agora mais fracos, exaustos pela fome. Meu Deus do céu! Exclamou Dona Zuleide, aproximando-se da cesta. São trigêmeos. Tão pequenininhos. Eu comprei leite para eles, Raquel mostrou as sacolas, mas não sei como preparar direito. Dona Zuleide pegou as compras e balançou a cabeça. Venham comigo. Não podem ficar aqui. Raquel hesitou. Para onde? Para minha casa, menina. Não é grande coisa, mas é limpo e quente. Esses bebês precisam de cuidados. Com um misto de alívio e apreensão, Raquel seguiu a senhora, carregando a cesta com os 3 pequenos. O cortiço onde Dona Zuleide morava ficava a 2 quadras do depósito. Era um conjunto de pequenos quartos, que dividiam um banheiro coletivo, mas o espaço da senhora era impecavelmente limpo, com cortinas floridas nas janelas e um pequeno altar com imagens de santos católicos em um canto. Minha filha mais nova já é mãe, explicou Dona Zuleide enquanto preparava as mamadeiras, seguindo as instruções da lata. Sei como cuidar de bebês, mas esses são tão pequenos. Devem ter uns 3 meses no máximo. Raquel observava atentamente cada movimento da senhora, aprendendo como aquecer o leite na temperatura certa, como testar no pulso antes de oferecer aos bebês, como segurá-los corretamente para alimentá-los. Eles são lindos, comentou Dona Zuleide, enquanto Raquel alimentava Pedro. Mas o que você pretende fazer com eles? Já pensou em levar para o conselho tutelar? Um arrepio percorreu a espinha de Raquel. Aos 9 anos, já tinha suas experiências com o sistema de proteção à infância, nenhuma delas positiva. Depois que sua mãe desapareceu 2 anos atrás, ela passou por 2 abrigos antes de fugir e escolher as ruas. Não, respondeu firmemente. Eles ficariam separados. E poderiam ir para lugares ruins. Dona Zuleide suspirou, compreendendo o dilema. Menina, você mesma é uma criança. Como vai cuidar de 3 bebês? Não sei ainda, mas prometi a eles que não os abandonaria. A determinação nos olhos da menina tocou o coração da senhora. Podem ficar aqui por alguns dias, até decidirmos o que fazer. Mas se aparecerem nos noticiários, se alguém estiver procurando por eles, temos que avisar as autoridades. Raquel concordou, relutante. Enquanto os bebês dormiam após serem alimentados, ela ligou a pequena televisão de Dona Zuleide, passando pelos canais de notícias locais. Seu coração quase parou quando viu a fotografia de 3 bebês idênticos no noticiário da tarde. Os trigêmeos Pedro, Felipe e Mateus Almeida, filhos do empresário Gustavo Almeida, foram sequestrados de sua residência no Morumbi há 2 dias. A babá dos bebês, Carmen Duarte, também está desaparecida e é a principal suspeita. Uma recompensa de R$ 10 milhões está sendo oferecida por informações que levem ao paradeiro das crianças. São eles, sussurrou Raquel, olhando para os bebês adormecidos. Eu dei até os mesmos nomes. Dona Zuleide fez o sinal da cruz. Santa Maria. Precisamos levar esses bebês de volta para o pai deles. Raquel sentiu um nó na garganta. Parte dela queria fazer o certo, devolver os bebês à sua família. Mas algo não fazia sentido. Por que a babá deixaria eles no parque? Por que não pediu um resgate? Talvez tenha se arrependido, sugeriu Dona Zuleide, ou se assustou com a repercussão do caso.
Preciso pensar, Raquel murmurou. Se eu levar eles de volta agora, vão achar que fui eu quem sequestrou. A situação complicou-se ainda mais quando o jornal mostrou a foto de Carmen Duarte. Era uma mulher jovem, de aproximadamente 30 anos, com cabelos castanhos e feições sérias. Segundo a reportagem, ela trabalhava para a família Almeida há apenas um mês. Tem algo errado, Raquel insistiu. Por que ela abandonaria os bebês depois de sequestrá-los? E sem pedir dinheiro? Dona Zuleide não tinha resposta para isso. Naquela noite, enquanto os bebês dormiam em uma cama improvisada feita com gavetas forradas com cobertores, Raquel não conseguia fechar os olhos. Sabia que estava envolvida em algo muito maior do que podia compreender. Os bebês eram filhos de um homem poderoso, que certamente moveria céus e terra para encontrá-los. Como explicaria que os encontrou abandonados no parque? Quem acreditaria nela? Mas havia outra preocupação ainda maior. E se os bebês não tivessem sido abandonados pela babá? E se houvesse outra pessoa por trás disso tudo? Alguém que queria se livrar deles de vez? O pensamento fez Raquel sentir calafrios. Preciso descobrir mais, decidiu. Na manhã seguinte, após ajudar Dona Zuleide a alimentar e trocar os bebês, Raquel saiu com a desculpa de comprar mais fraldas. Na verdade, dirigiu-se a uma lan house no centro da Liberdade, onde gastou R$ 2 para acessar a internet por 20 minutos. Digitou o nome de Gustavo Almeida no buscador e encontrou dezenas de matérias sobre o empresário. Era dono de uma rede de hospitais chamada Grupo Saúde. Tinha 32 anos e era viúvo. Sua esposa, Carolina Almeida, havia falecido durante o parto dos trigêmeos, 5 meses atrás. Os bebês eram prematuros, mas sobreviveram graças aos cuidados intensivos do hospital do próprio pai. Então eles têm 5 meses, murmurou Raquel para si mesma. Continuando sua pesquisa, descobriu que o Grupo Saúde estava em processo de fusão com outra grande rede hospitalar, a Medicar Brasil, pertencente à família Mendonça. O negócio, estimado em bilhões de reais, seria concluído nas próximas semanas. O tempo de uso da internet acabou antes que Raquel pudesse aprofundar sua pesquisa, mas ela já tinha informações suficientes para alimentar suas suspeitas. Voltando para o cortiço, encontrou Dona Zuleide ninando um dos bebês enquanto os outros 2 dormiam. Esse aqui é o Felipe, sorriu a senhora. Reconheço pelo jeitinho dele de franzir a testa quando está quase dormindo. O Pedro tem aquela manchinha, e o Mateus é o menorzinho. Raquel sorriu, surpresa por já conseguirem diferenciar os trigêmeos. Dona Zuleide, a senhora acha que devo ligar para o número da recompensa? Contar que encontrei os bebês? A senhora pensou por um momento. Acho que sim, menina. Mas temos que ser cuidadosas. Não sabemos quem está por trás desse sequestro e podem culpar você. Vou ligar eu mesma, sem dizer onde estamos. Primeiro quero saber mais sobre esse Gustavo Almeida. Naquele mesmo momento, no escritório da cobertura do Morumbi, Gustavo recebia uma visita inesperada. Ricardo Mendonça, CEO da Medicar Brasil e futuro sócio, apareceu sem avisar, com uma expressão grave no rosto. Gustavo, vim pessoalmente manifestar meu apoio neste momento difícil. Já coloquei nossa equipe de segurança privada à disposição para ajudar nas buscas pelos seus filhos. Obrigado. Ricardo, respondeu Gustavo mecanicamente, os olhos fixos em uma fotografia dos trigêmeos. Também vim falar sobre nossa fusão, continuou Ricardo. Os investidores estão nervosos com toda essa situação. Sugiro adiarmos a assinatura do contrato até que tudo se resolva. Gustavo encarou o visitante com intensidade. A fusão vai acontecer conforme planejado. Vou encontrar meus filhos e nada vai atrapalhar os negócios. Ricardo sorriu levemente. Claro. Era só uma sugestão. Bem, preciso ir. Mantenha-me informado sobre as buscas. Quando Ricardo saiu, Gustavo permaneceu imóvel por alguns minutos. Algo na visita do futuro sócio o incomodou profundamente, mas não conseguia definir o quê. Talvez fosse apenas o estresse da situação, ou talvez a chuva castigava São Paulo naquela noite, transformando as ruas em pequenos rios e dificultando ainda mais a vida de seus habitantes. No cortiço da Liberdade, Raquel ajudava Dona Zuleide a trocar as fraldas de Mateus, enquanto os outros 2 bebês brincavam com chocalhos improvisados, feitos de garrafas plásticas e grãos de arroz.
Precisamos de mais leite, comentou a senhora, contando as últimas porções da lata quase vazia. E mais fraldas. Esses pequenos consomem tudo muito rápido. Raquel olhou preocupada para o dinheiro restante. Haviam gasto quase tudo em suprimentos básicos nos últimos 2 dias. Mesmo com Dona Zuleide contribuindo com sua modesta aposentadoria, os recursos estavam acabando rapidamente. Vou sair para vender flores amanhã cedo, disse Raquel determinada. Talvez consiga o suficiente para mais uma lata de leite. Dona Zuleide observou a menina com admiração. Raquel, tão jovem e já com tanta responsabilidade nos ombros, demonstrava uma maturidade impressionante. A senhora havia tentado persuadi-la a procurar as autoridades, mas a menina estava irredutível. Alegava que precisava entender melhor o que havia acontecido antes de devolver os bebês. Raquel, não podemos ficar com eles para sempre, Dona Zuleide argumentou pela enésima vez. O pai deve estar sofrendo muito. Eu sei, respondeu a menina acariciando a cabecinha de Felipe. Mas tem algo estranho nessa história toda. Por que a babá deixaria os bebês no parque depois de sequestrá-los? Por que não pediu resgate? E aquele homem que visitou o seu Gustavo ontem, o tal do Ricardo, ele parecia muito interessado em adiar a fusão das empresas. Dona Zuleide franziu o senho. Como você sabe disso? Raquel corou. Voltei na Lan House hoje à tarde. Tem um blog de fofocas empresariais que postou sobre a visita e descobri mais coisas sobre a fusão. Se o seu Gustavo morrer sem herdeiros, as ações dele passam automaticamente para os sócios minoritários, que são a família desse Ricardo. A senhora arregalou os olhos, impressionada tanto com a perspicácia da menina quanto com a gravidade das implicações. Você acha que eles queriam se livrar dos bebês? Dos herdeiros? Raquel assentiu lentamente. E se a babá descobriu alguma coisa e tentou salvá-los? E se ela não é a sequestradora, mas estava tentando protegê-los? As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, observando os trigêmeos que agora dormiam pacificamente, alheios às suspeitas que pairavam sobre seu destino. Precisamos de provas, concluiu Dona Zuleide finalmente. Não podemos fazer acusações desse tipo contra pessoas poderosas sem evidências concretas. Vou tentar descobrir mais, disse Raquel determinada, e enquanto isso, cuidamos deles. Na cobertura do Morumbi, Gustavo recebia o relatório diário do inspetor Cardoso sobre as investigações. Após 4 dias sem notícias concretas, o desespero começava a ser substituído por uma raiva fria e calculada. Encontramos o táxi que transportou Carmen até o Parque Ibirapuera, informou o inspetor, mostrando imagens de câmeras de segurança. Ela carregava uma cesta grande, como a testemunha havia mencionado. O motorista confirma que ela parecia nervosa, olhando constantemente pelo retrovisor, como se temesse estar sendo seguida. E depois, o que aconteceu com ela e meus filhos? Perguntou Gustavo, tentando manter a compostura. O inspetor hesitou antes de continuar. As câmeras do parque mostram Carmen deixando a cesta em um canteiro isolado e depois correndo em direção à saída norte. Depois disso, ela desaparece. Não conseguimos rastreá-la em nenhuma outra câmera da região. Ela abandonou meus filhos no parque? A voz de Gustavo elevou-se incrédula. Como assim? Por quê? Não sabemos ao certo. A hipótese mais provável é que ela tenha encontrado alguém no parque para quem entregaria as crianças, mas algo deu errado. Ou talvez tenha se arrependido e decidido deixá-las onde poderiam ser encontradas rapidamente. E onde estão meus filhos agora? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada de tempestade. As câmeras do parque têm pontos cegos, infelizmente. Vemos a cesta sendo deixada, mas não conseguimos ver quem a pegou posteriormente. Estamos interrogando todos os frequentadores habituais do parque e verificando as câmeras das ruas adjacentes. Gustavo levantou-se abruptamente, incapaz de conter sua frustração. 4 dias. 4 dias sem meus filhos, sem saber se estão bem, se estão sendo alimentados corretamente. Sua voz embargou. São bebês prematuros, inspetor. Precisam de cuidados especiais de fórmula específica. Estamos fazendo tudo o que é possível, Sr. Almeida. Ampliamos a busca para toda a região metropolitana e aumentamos a divulgação da recompensa. Quando o inspetor saiu, Gustavo permaneceu imóvel,
encarando a cidade através da janela panorâmica. A chuva parecia refletir seu estado de espírito, tempestuoso, opressivo. Em um impulso, pegou o telefone e ligou para um número que raramente usava. Marcelo, sou eu, Gustavo. Preciso da sua ajuda. Não é sobre o hospital. É sobre meus filhos. Preciso que use seus contatos. Sim, aqueles contatos. Quero saber tudo sobre Ricardo Mendonça e sua família. Tudo. De volta ao cortiço, Raquel lia atentamente uma reportagem impressa que Dona Zuleide havia trazido do trabalho. A senhora era faxineira em um prédio comercial e costumava pegar jornais que os executivos descartavam. Olha aqui, apontou Raquel para um pequeno parágrafo quase no final da matéria sobre o sequestro. Diz que Carmen Duarte foi recomendada para o trabalho por uma empresa de recrutamento especializada em babás para famílias de alto padrão. Mas antes disso, ela trabalhava como enfermeira na Medicar Brasil. A empresa do tal Ricardo? Exatamente. Raquel sentiu um arrepio. E tem mais. Segundo uma colega de trabalho, Carmen pediu demissão repentinamente após testemunhar uma conversa suspeita entre executivos da empresa. Ninguém sabe exatamente o que ela ouviu. Dona Zuleide ponderou sobre as informações. Ainda é muito pouco para fazer uma acusação tão séria, Raquel. Precisamos de mais. Eu sei. A menina olhou para os bebês que agora estavam mais ativos e espertos após dias de alimentação regular e cuidados adequados. Mas não posso simplesmente entregá-los sem ter certeza de que estarão seguros. Um barulho na porta interrompeu a conversa. Era seu Altino, vizinho de Dona Zuleide, um senhor de 70 anos que vivia sozinho. Zuleide, tem uns homens estranhos rondando o quarteirão, avisou em voz baixa. Estão mostrando fotos dos bebês que estão nos jornais e perguntando se alguém viu alguma coisa. Raquel e Dona Zuleide trocaram olhares alarmados. Devem ser da polícia, sugeriu a senhora. Não, parecem policiais, retrucou seu Altino, coçando a cabeça calva. Não mostraram identificação e estão em um carro preto daqueles caros. Um deles até ofereceu dinheiro para quem desse informações. O coração de Raquel acelerou. São eles, sussurrou. Temos que sair daqui. Calma, menina, Dona Zuleide tentou acalmar a garota. Não sabemos quem são. Exatamente por isso. Não podemos arriscar. Após agradecer o aviso de seu Altino, que saiu sem fazer mais perguntas. No cortiço, as pessoas aprendiam a não se intrometer demais nos assuntos alheios. Raquel e Dona Zuleide começaram a preparar uma fuga apressada. Para onde vamos? Perguntou a senhora enquanto guardava fraldas e leite em uma bolsa. Raquel pensou rapidamente. Conheço um lugar. Fica no Cambuci. Não muito longe daqui. É a casa de uma senhora que às vezes me dá roupas usadas. A neta dela se mudou para o exterior e o quarto está vazio. Dona Iracema, a senhora mencionada por Raquel, era uma viúva de 75 anos que vivia em uma casa modesta, mas aconchegante, no bairro do Cambuci. Quando Raquel apareceu à sua porta com Dona Zuleide e 3 bebês, a surpresa foi grande, mas a compaixão foi maior. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Perguntou abrindo a porta para que entrassem rapidamente. Em poucas palavras, Raquel explicou a situação, ou pelo menos uma versão simplificada dela. Contou que havia encontrado os bebês abandonados e que agora pessoas estranhas pareciam estar atrás deles. São os bebês do noticiário, não são? Dona Iracema perguntou, reconhecendo os trigêmeos. Os filhos daquele empresário rico. Raquel assentiu, nervosa. Eu quero devolvê-los ao pai, Dona Iracema. Mas preciso ter certeza de que vão ficar seguros. Tem algo muito estranho acontecendo. A idosa observou os trigêmeos por um momento. Depois olhou para as 2 visitantes inesperadas. Finalmente, suspirou profundamente. Meu filho é advogado, revelou. Não desses famosos, mas é honesto e competente. Vou ligar para ele. Talvez possa nos ajudar a entender melhor essa situação e a fazer o contato com o pai das crianças, de maneira segura. Enquanto Dona Iracema preparava chá na cozinha, Raquel olhou pela janela e viu o mesmo carro preto mencionado por seu Altino passando lentamente pela rua. Eles estão nos seguindo, sussurrou, sentindo um frio na espinha. O medo se intensificou quando, algumas horas depois, o noticiário da noite trouxe uma informação alarmante. O corpo de Carmen Duarte, a babá dos trigêmeos Almeida,
Havia sido encontrado em um terreno baldio na zona leste de São Paulo. A polícia investiga se a morte tem relação com o sequestro dos filhos do empresário Gustavo Almeida, desaparecidos há 4 dias. A principal hipótese é que Carmen tenha sido vítima de seus próprios cúmplices no crime. Raquel e Dona Zuleide trocaram olhares horrorizados. A situação acabava de ficar muito mais perigosa. O advogado Cláudio Barros, filho de Dona Iracema, chegou à casa de sua mãe no início da manhã seguinte. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhar perspicaz por trás dos óculos de armação fina. Ao ver os trigêmeos dormindo no quarto que pertencera à sua sobrinha, ficou visivelmente impactado. "Mãe, você tem noção do que está acontecendo aqui?" perguntou em voz baixa, depois de ser apresentado a Raquel e Dona Zuleide. "Esses são os bebês Almeida. O país inteiro os está procurando. Por isso mesmo chamei você", respondeu Dona Iracema com firmeza. "Precisamos de orientação legal para devolvê-los em segurança." Cláudio olhou para Raquel, que o encarava com uma mistura de desconfiança e esperança. "Menina, você precisa me contar exatamente como encontrou essas crianças", disse sentando-se à mesa da cozinha. "Cada detalhe pode ser importante." Raquel respirou fundo e relatou minuciosamente o encontro no Parque Ibirapuera. Descreveu a cesta elegante, o cobertor caro, a aparência saudável dos bebês, em claro contraste com o estado de abandono em que foram deixados. Também compartilhou suas suspeitas sobre a relação entre o sequestro e a fusão empresarial. "Carmen não era a sequestradora", concluiu Raquel. "Ela estava tentando salvar os bebês de algo pior, e agora está..." "Não podemos tirar conclusões precipitadas", interrompeu Cláudio, embora seu semblante preocupado revelasse que as suspeitas da menina não lhe pareciam totalmente absurdas. "O que precisamos fazer agora é garantir a segurança de vocês e dessas crianças." "Como faremos isso?" perguntou Dona Zuleide, servindo café para todos. "Primeiro, preciso verificar algumas informações", respondeu o advogado, tirando o notebook da pasta. "Vamos pesquisar mais sobre essa fusão e sobre a babá." Durante as horas seguintes, Cláudio navegou por sites jurídicos, portais de notícias e documentos públicos disponíveis online. O que descobriu apenas intensificou as suspeitas. A fusão entre Grupo Saúde e Medicar Brasil criaria o maior conglomerado de saúde privada da América Latina, explicou ele. Mas há uma cláusula interessante no contrato preliminar. Se Gustavo Almeida não puder assumir a presidência do novo grupo por qualquer motivo, o controle passaria integralmente para a família Mendonça. "E sem os filhos, quem herdaria as ações dele?" perguntou Raquel, que acompanhava atentamente as explicações. "Exatamente o que você suspeitava. Na ausência de herdeiros diretos, as ações seriam divididas entre os sócios minoritários, com a maior parte indo para a família Mendonça." "Isso ainda não prova nada", ponderou Dona Zuleide. "Pode ser coincidência." "Verdade", concordou Cláudio. "Mas há mais. Carmen Duarte realmente trabalhou como enfermeira na Medicar Brasil por 5 anos. Saiu de lá há 2 meses, pedindo demissão repentinamente. Segundo o perfil dela em uma rede social, ela havia estudado com a esposa falecida de Gustavo, na faculdade de enfermagem. Essa informação surpreendeu a todos. "Ela conhecia a mãe dos bebês?" indagou Raquel, sentindo as peças do quebra-cabeça se encaixando. "Parece que sim. E tem mais. Encontrei uma matéria de jornal de 3 anos atrás sobre uma denúncia anônima de superfaturamento em compras de medicamentos na Medicar Brasil. A denúncia foi arquivada por falta de provas, mas causou um mal-estar temporário entre as empresas. Você acha que Carmen poderia ser a denunciante?" sugeriu Dona Iracema, que acompanhava a conversa atentamente. "É possível. E se ela descobriu algo sobre a fusão atual? Algo que pudesse prejudicar os trigêmeos?" O choro de um dos bebês interrompeu a conversa. Era Felipe, despertando com fome. Logo Pedro e Mateus também acordaram, exigindo atenção. Enquanto Raquel e Dona Zuleide cuidavam dos pequenos, Cláudio continuou sua pesquisa. Quando retornaram à cozinha, ele tinha uma expressão ainda mais grave. "Ricardo Mendonça tem um irmão, Juliano. Não aparece nos registros oficiais da empresa, mas está em várias fotos de eventos sociais. E descobri algo perturbador.
Ele tem um histórico de processos por fraudes empresariais e violência, todos resolvidos com acordos extrajudiciais. O homem do carro preto, murmurou Raquel, sentindo um calafrio. Descreva-o, pediu Cláudio, abrindo uma página com fotos. Raquel detalhou o homem que vira observando o cortiço e depois passando de carro pela casa de Dona Iracema. Alto, de ombros largos, cabelo bem cortado, cicatriz discreta no queixo. É ele, confirmou Cláudio mostrando uma foto na tela. Juliano Mendonça. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo barulho de Felipe brincando com uma colher. Precisamos de um plano, disse finalmente Dona Iracema. Não podemos simplesmente levar os bebês de volta para o pai. Se nossas suspeitas estiverem certas, os homens do Ricardo podem interceptá-los antes. E se falamos diretamente com o Gustavo? Sugeriu Raquel. Explicamos tudo para ele. Cláudio balançou a cabeça. Muito arriscado. Não sabemos quem está vigiando a casa dele, quem tem acesso ao seu telefone. Precisamos de um intermediário confiável. O inspetor que está cuidando do caso, aventou Dona Zuleide, também arriscado. Não sabemos se há alguém comprado na polícia. Cláudio pensou por um momento. Tenho um colega que trabalha com o juiz da vara da infância. Talvez possamos organizar uma entrega supervisionada pelo judiciário, com total sigilo até o momento certo. Enquanto discutiam os detalhes do plano, não perceberam um carro estacionando discretamente do outro lado da rua. Dentro dele, Juliano Mendonça observava a casa com um binóculo. Achei as crianças, disse ele ao telefone, e parece que temos um problema maior do que esperávamos. Tem um advogado com elas. Na mansão do Morumbi, Gustavo recebia as informações que havia solicitado a seu contato, Marcelo. Ricardo Mendonça tem dívidas enormes, relatou Marcelo. Um ex-policial que agora trabalhava como investigador particular. Apostas, investimentos fracassados, extravagâncias. A Medicar Brasil está praticamente falida, disfarçando o rombo com manobras contábeis. A fusão com sua empresa é a única salvação para eles. E o irmão dele? Juliano? Perguntou Gustavo, cuja intuição dizia que havia mais por trás do sequestro de seus filhos do que parecia. Um sujeito perigoso. Administra os negócios paralelos da família. Tem conexões com gente de todos os tipos, desde políticos corruptos até... Marcelo hesitou. Até o quê? Pressionou Gustavo. Até gente que resolve problemas de forma definitiva, se é que me entende. Gustavo sentiu o sangue gelar. Você acha que eles querem eliminar meus filhos? Marcelo não respondeu diretamente, mas seu silêncio foi eloquente. Com você fora do caminho, ou pelo menos sem herdeiros, eles assumiriam o controle total após a fusão, explicou finalmente. E a empresa deles seria salva pelo dinheiro da sua. Carmen deve ter descoberto algo, concluiu Gustavo, conectando os pontos. Ela trabalhou na Medicar Brasil antes de vir para cá. Carolina, minha esposa, a conhecia da faculdade. É uma possibilidade, concordou Marcelo. E explicaria por que ela tirou os bebês de casa, mas não pediu resgate. Estava tentando protegê-los. E pagou com a vida por isso. Gustavo cerrou os punhos, sentindo uma raiva fria se espalhar por seu corpo. Preciso encontrar meus filhos antes deles, e depois vou destruir Ricardo Mendonça. Tenho uma equipe procurando por toda a cidade, garantiu Marcelo. Se seus filhos estiverem em São Paulo, nós os encontraremos. Na casa de Dona Iracema, o plano estava quase pronto. Cláudio havia feito contato com seu colega no judiciário, que concordou em organizar um encontro sigiloso no Fórum Central, onde Gustavo poderia receber os filhos em segurança, com a presença de autoridades confiáveis. Amanhã cedo, anunciou o advogado. O juiz Sampaio vai receber Gustavo Almeida em seu gabinete sem revelar o motivo. Apenas quando ele estiver lá, nós chegaremos com os bebês por uma entrada secundária. E como vamos até lá sem sermos seguidos? Perguntou Raquel, preocupada. Meu amigo Paulo é motorista de ambulância, disse Dona Iracema. Ele pode nos levar como se fosse uma emergência médica. Boa ideia, aprovou Cláudio. Ninguém pararia uma ambulância. O plano parecia perfeito, mas Raquel ainda sentia um aperto no peito. Olhava para os trigêmeos, agora brincando no tapete da sala, e pensava em como havia se apegado a eles nos últimos dias. Pedro com seu sorriso fácil, Felipe com sua curiosidade insaciável,
Mateus, com seu jeito tranquilo de observar tudo. Eles vão ficar bem, disse Dona Zuleide, notando a expressão da menina. O pai deles parece ser um bom homem. Vai protegê-los. Eu sei, respondeu Raquel, engolindo o nó na garganta. Só estou feliz por termos conseguido mantê-los seguros. Enquanto conversavam, não perceberam que Juliano agora falava ao telefone com Ricardo. Vou entrar na casa hoje à noite, dizia ele. A velha mora sozinha e só tem 2 mulheres e um homem lá dentro, além das crianças. Não podemos chamar atenção, respondeu Ricardo tenso. Espere até terem certeza de que são os bebês Almeida. Já tenho certeza. Vi um deles pela janela, são idênticos. E ouvi parte da conversa. Estão planejando entregar as crianças ao Gustavo amanhã, no Fórum Central. Um silêncio pesado seguiu-se do outro lado da linha. Não podemos permitir isso, disse finalmente Ricardo. Se Gustavo recuperar os filhos e descobrir nossa participação nisso tudo, estamos acabados. Ele tem influência suficiente para nos destruir. O que quer que eu faça? Perguntou Juliano, já sabendo a resposta. Use seus contatos. Não quero saber de detalhes. Só resolva. Hoje à noite. Dentro da casa, alheios à ameaça que se aproximava, Raquel ajudava Dona Iracema a preparar o jantar, enquanto Cláudio finalizava os arranjos para o dia seguinte. Dona Zuleide dava banho nos bebês, cantando cantigas de ninar que sua avó lhe ensinara. A noite caía sobre São Paulo, trazendo uma falsa sensação de tranquilidade. Nas ruas as luzes começavam a se acender, e o movimento diminuía gradualmente. Era a calma antes da tempestade que nenhum deles poderia prever. A noite avançava lentamente no bairro do Cambuci. Por volta das 10 horas, Dona Iracema, Raquel, Dona Zuleide e os bebês já estavam acomodados nos 2 quartos dos fundos da casa, enquanto Cláudio preparava-se para partir. Ele havia decidido voltar para seu apartamento e retornar bem cedo na manhã seguinte para acompanhá-los ao Fórum Central. Tem certeza de que não quer ficar? Perguntou Dona Iracema preocupada. Tem espaço no sofá da sala. Preciso buscar alguns documentos em casa e falar pessoalmente com meu contato no judiciário, explicou Cláudio. Volto antes das 7. A audiência com o juiz está marcada para as 9 e Gustavo Almeida será convocado para as 8h30. Raquel observava a conversa da porta do quarto, inquieta. Algo não parecia certo, uma sensação de perigo que não conseguia explicar. Senhor Cláudio, chamou timidamente. E se alguém estiver vigiando a casa? O advogado hesitou por um momento. A preocupação da menina não era infundada, especialmente após confirmarem que Juliano Mendonça estava envolvido no caso. Vou dar uma volta no quarteirão antes de sair, decidiu. Se notar algo suspeito, voltamos ao plano B. Chamamos a Polícia Federal diretamente. Cláudio pegou sua pasta e saiu pela porta da frente, prometendo retornar em alguns minutos caso tudo estivesse normal. Raquel correu para a janela do quarto, afastando discretamente a cortina para observar a rua. O bairro estava silencioso, com poucas pessoas caminhando nas calçadas. Alguns carros estavam estacionados, mas nada que parecesse fora do comum. A menina estava prestes a se afastar quando notou um movimento sutil. A luz interna de um carro preto estacionado na esquina acendeu brevemente quando alguém abriu a porta. Seu coração acelerou quando reconheceu o perfil de Juliano Mendonça saindo do veículo, seguido por outros 2 homens. Eles conversaram rapidamente, depois se separaram caminhando em direções diferentes, mas todos se aproximando da casa de Dona Iracema. Eles estão aqui, gritou Raquel correndo para a sala. Os homens do carro preto. São 3, estão cercando a casa. Dona Iracema e Dona Zuleide trocaram olhares alarmados. O Cláudio acabou de sair, disse a idosa preocupada. Pode dar de cara com eles. Como que respondendo à sua preocupação, ouviram um barulho na lateral da casa. O som de vidro quebrando. Alguém estava tentando entrar pela janela da cozinha. Rápido, peguem os bebês! Sussurrou Dona Iracema, mantendo a calma surpreendente para alguém de sua idade. Vamos usar a passagem. Que passagem? Perguntou Raquel, confusa. Venha. Dona Iracema levou-as até um pequeno armário no corredor que ligava a sala aos quartos. Removendo algumas caixas do fundo, revelou uma portinhola quase invisível. Meu marido construiu essa passagem durante a ditadura, explicou rapidamente. Ele era jornalista
e às vezes precisava esconder pessoas perseguidas pelo regime. Leva ao quintal da casa vizinha, que pertence à minha comadre Jurema. Enquanto falava, ouvia-se o som de passos pesados invadindo a casa pela cozinha. Não havia tempo a perder. Dona Zuleide já havia pego Pedro e Felipe, enquanto Raquel segurava Mateus. Dona Iracema abriu a portinhola, revelando um túnel baixo e estreito. Vão, ordenou. Eu vou atrás. E não façam barulho. A senhora não vem? Perguntou Raquel alarmada. Vou distraí-los primeiro, respondeu a idosa com determinação. Conheço Jurema há 50 anos. Digam que mandei vocês e ela vai ajudar. Antes que pudessem protestar, Dona Iracema empurrou-as para o túnel e fechou a portinhola. Em seguida, pegou o telefone celular que Cláudio havia deixado sobre a mesa e digitou rapidamente uma mensagem para o filho. Invasores na casa. Estamos usando a passagem para Jurema. Chame autoridades confiáveis. Guardou o telefone no bolso e dirigiu-se calmamente para a sala, onde encontrou Juliano e outro homem vasculhando o local. Quem são vocês e o que fazem na minha casa? Perguntou com voz firme, fingindo surpresa. Juliano virou-se claramente irritado por ter sido descoberto. Onde estão as crianças, velha? Perguntou rispidamente. Que crianças? Moro sozinha, respondeu Dona Iracema, cruzando os braços sobre o peito. E se não saírem agora mesmo, vou gritar até acordar todo o bairro. Enquanto isso, Raquel, Dona Zuleide e os trigêmeos avançavam pelo túnel estreito. Era difícil se movimentar carregando os bebês, mas o medo dava-lhes forças extraordinárias. Surpreendentemente, os pequenos permaneciam calados, como se entendessem a gravidade da situação. Quase lá, sussurrou Dona Zuleide, vendo uma fraca luz à frente. Ao chegarem ao final do túnel, encontraram outra portinhola, que dava para um pequeno depósito de ferramentas no quintal da casa vizinha. Abriram-na com cuidado e saíram, um por um, para o ar fresco da noite. O quintal da casa de Dona Jurema era bem cuidado, com vasos de plantas e uma pequena horta. As luzes da cozinha estavam acesas, indicando que a moradora ainda estava acordada. Raquel adiantou-se e bateu suavemente na porta dos fundos. Uma senhora negra de cabelos brancos atendeu, arregalando os olhos ao ver 2 mulheres e 3 bebês em seu quintal. Dona Iracema nos mandou, explicou Raquel rapidamente. Estamos em perigo. Homens invadiram a casa dela. Meu Deus do céu! Exclamou Dona Jurema, abrindo a porta completamente. Entrem, entrem! Uma vez dentro da cozinha aconchegante, Raquel explicou resumidamente a situação. Dona Jurema, que já havia vivido o suficiente para não se surpreender facilmente, ouviu tudo com atenção. Iracema ficou lá? Perguntou preocupada. Sim. Disse que ia distraí-los, respondeu Dona Zuleide, ninando Felipe, que começava a ficar agitado. Aquela mulher sempre foi mais corajosa que sensata, murmurou Dona Jurema, pegando o telefone. Vou ligar para a polícia. Não, interrompeu Raquel. Não sabemos se podemos confiar na polícia comum. Os homens que nos perseguem são poderosos. O filho da Dona Iracema, Dr. Cláudio, ia chamar pessoas de confiança. Dona Jurema hesitou, mas acabou concordando. E o que fazemos agora? Precisamos sair daqui, decidiu Dona Zuleide. Eles podem descobrir a passagem e vir atrás de nós. Tenho um sobrinho que mora em Santana, na Zona Norte, ofereceu Dona Jurema. Ele pode vir nos buscar de carro. Ninguém pensaria em nos procurar lá. Enquanto esperavam o sobrinho de Dona Jurema, Raquel não conseguia parar de pensar em Dona Iracema. A corajosa senhora havia ficado para trás, enfrentando homens perigosos para dar-lhes tempo de fugir. Precisamos avisar o Gustavo Almeida, disse subitamente. Se não pudermos ir ao encontro no fórum amanhã, ele precisa saber o que descobrimos sobre os Mendonça. Mas como? Não temos o telefone dele, lembrou Dona Zuleide. Raquel pensou por um momento. Talvez possamos enviar uma mensagem através da imprensa. Uma dica anônima. Muito arriscado, advertiu Dona Jurema. Se os Mendonça interceptarem... A conversa foi interrompida por um barulho na porta da frente. Todos congelaram, temendo que os invasores tivessem descoberto seu esconderijo. Mas era apenas o sobrinho de Dona Jurema, Edson, um motorista de aplicativo de cerca de 30 anos. Tia, o que está acontecendo? Perguntou ele, confuso ao ver tantas pessoas na cozinha, especialmente 3 bebês idênticos.
Sem tempo para explicações detalhadas, sobrinho, respondeu a idosa. Essas pessoas estão em perigo e precisam de um lugar seguro para passar a noite. Edson, que confiava no julgamento da tia, não fez mais perguntas. Meu carro está na esquina. Podemos ir agora. Enquanto se preparavam para sair, o telefone de Dona Jurema tocou. Era Cláudio. Graças a Deus! Exclamou ele ao ouvir que estavam todos bem. Estou com 2 agentes federais de confiança. Minha mãe está segura. A polícia prendeu os invasores, mas Juliano conseguiu fugir. Não voltem para cá. Vou enviar um endereço seguro por mensagem. No outro lado da cidade, Gustavo Almeida recebia uma ligação inesperada de seu investigador particular, Marcelo. Tenho informações sobre seus filhos, disse ele ofegante. Estão vivos e bem. Uma garota de rua os encontrou no parque e tem cuidado deles desde então. Estão tentando encontrar uma forma segura de devolvê-los a você, mas Ricardo e Juliano Mendonça descobriram o paradeiro deles e tentaram capturá-los hoje à noite. Onde eles estão agora? Perguntou Gustavo, sentindo o coração acelerar com uma mistura de esperança e medo. Estão em movimento. Um advogado chamado Cláudio Barros está coordenando a proteção deles com a ajuda de agentes federais. Havia um plano para entregá-los a você amanhã no fórum, com a supervisão de um juiz, mas agora precisam de um novo local seguro. Diga a eles para trazerem meus filhos para a casa da minha tia em Alphaville. Decidiu Gustavo após um momento de reflexão. É um condomínio fechado com segurança privada. Posso confiar nela completamente. Tem certeza de que é seguro? Os Mendonça podem estar vigiando seus parentes. Minha tia Cecília usa o sobrenome de solteira. Ninguém a associa a mim, a não ser amigos muito próximos. E ela tem uma casa de praia em Bertioga. Podemos ir para lá depois até resolver essa situação com os Mendonça. Enquanto isso, o carro de Edson atravessava a cidade em direção à Zona Norte. No banco traseiro, Raquel segurava Mateus, que havia adormecido em seus braços, enquanto Dona Zuleide cuidava dos outros 2 bebês. A menina olhava pela janela, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Vai dar tudo certo, sussurrou para o pequeno Mateus. Amanhã vocês vão conhecer o papai de vocês. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Raquel. Em menos de uma semana, havia encontrado e se apaixonado por aqueles 3 seres indefesos. Havia arriscado tudo para protegê-los. E agora precisava se preparar para dizer adeus. Mas antes tinha uma última missão: garantir que os trigêmeos Almeida chegassem em segurança aos braços do pai, e que os responsáveis por colocá-los em perigo pagassem pelo que fizeram. O amanhecer em São Paulo trazia consigo uma leve garoa, típica da cidade. No apartamento de Edson, em Santana, Raquel observava os primeiros raios de sol através da janela, enquanto embalava Mateus em seus braços. O bebê acordara mais cedo que seus irmãos, e ao invés de chorar, apenas olhava fixamente para o rosto da menina, com seus grandes olhos azuis. Você vai conhecer seu pai hoje, sussurrou Raquel acariciando os cabelos finos do pequeno. Ele deve ser um homem bom. Vai cuidar bem de vocês, tenho certeza. Dona Zuleide, que preparava mamadeiras na pequena cozinha, notou a expressão melancólica da menina. Está tudo bem, Raquel? Perguntou gentilmente. Sim, respondeu ela, forçando um sorriso. Só estou pensando. Vai sentir falta deles, não é? Raquel assentiu, incapaz de expressar em palavras o vínculo que havia criado com os trigêmeos. Em menos de uma semana, eles haviam se tornado sua família, a família que nunca tivera desde que sua mãe desaparecera. Podemos visitar? Talvez, sugeriu Dona Zuleide, embora soubesse que era improvável. O Sr. Gustavo vai querer conhecer a menina que salvou seus filhos. Antes que Raquel pudesse responder, o telefone de Edson tocou. Era Cláudio com novas instruções. Mudança de planos, anunciou Edson após desligar. Não vamos mais para o fórum. O pai dos bebês organizou um encontro em um local mais seguro. Onde? Perguntou Raquel, subitamente apreensiva. Na casa da tia dele, em Alphaville. É um condomínio fechado, com segurança privada. Dr. Cláudio e 2 agentes federais vão nos encontrar lá. Parece que o Gustavo já está a caminho também. Enquanto se preparavam para a viagem, as notícias na televisão informavam sobre a prisão de 2 homens que haviam invadido uma residência no Cambuci na noite anterior.
Não havia menção a Juliano Mendonça ou a conexão com o caso dos trigêmeos Almeida, o que sugeria que as autoridades estavam mantendo discrição sobre o assunto. Como vamos chegar até Alphaville sem sermos seguidos? Perguntou Dona Zuleide preocupada. É longe daqui. Dr. Cláudio pensou nisso, respondeu Edson. Vamos fazer uma troca de veículos no caminho. Um colega meu, também motorista de aplicativo, vai nos encontrar em um shopping no Tucuruvi. Trocamos de carro lá dentro, no estacionamento, onde as câmeras de segurança podem nos proteger. O plano parecia bom, mas Raquel ainda sentia um desconforto inexplicável. Algo lhe dizia que Juliano não desistiria facilmente, especialmente agora que seus comparsas haviam sido presos. Vamos ficar bem, garantiu Dona Zuleide, percebendo a inquietação da menina. Estamos quase no fim dessa jornada. A viagem até o shopping ocorreu sem incidentes. Edson dirigia com cautela, evitando rotas principais, enquanto Dona Zuleide mantinha os bebês entretidos no banco traseiro. Raquel permanecia vigilante, observando atentamente cada carro que se aproximava demais, ou parecia segui-los por tempo prolongado. No estacionamento coberto do shopping, encontraram Paulo, o amigo de Edson, aguardando em um sedã cinza discreto. A transferência foi rápida. Malas, bebês e adultos mudaram de veículo em menos de 5 minutos. Obrigado por tudo, Edson, disse Raquel, abraçando o jovem motorista antes de entrar no carro de Paulo. Não foi nada, respondeu ele com um sorriso. Boa sorte com tudo. E cuide-se, garota corajosa. O novo motorista, Paulo, era um homem de poucas palavras, o que deixou a viagem até Alphaville mais silenciosa. Raquel aproveitou o tempo para observar o cenário que mudava gradualmente. Os prédios apertados de Santana, dando lugar aos bairros mais espaçados da Zona Norte. Depois as marginais e, finalmente, as rodovias que levavam aos condomínios de luxo na região de Barueri. É a primeira vez que vou a Alphaville, comentou Dona Zuleide, tentando aliviar a tensão. Dizem que é como uma cidade à parte. Eu também nunca fui, respondeu Raquel, olhando pela janela para as mansões que começavam a aparecer. Parece outro mundo. O condomínio onde morava a tia de Gustavo era um dos mais exclusivos da região. Muros altos, cercas elétricas, câmeras por toda parte e guardas bem treinados garantiam a segurança dos moradores. Paulo precisou se identificar no portão e aguardar a confirmação da moradora antes de ser autorizado a entrar. A senhora Cecília Nogueira está esperando vocês, informou o segurança após verificar a lista de visitantes. Casa 27, no final da Alameda das Hortênsias. A residência era uma construção elegante de 2 andares, com um jardim meticulosamente cuidado e uma piscina nos fundos. Parecia saída de um filme ou novela, nada parecido com os lugares onde Raquel havia vivido. Quando o carro estacionou, a porta da frente se abriu, revelando uma senhora de aproximadamente 65 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e postura ereta. Cecília Nogueira, tia de Gustavo Almeida, emanava uma autoridade tranquila. Vocês devem ser os anjos que encontraram meus sobrinhos netos, disse ela, aproximando-se com um sorriso caloroso. Entrem, entrem. Gustavo está a caminho. Dentro da casa, foram recebidos com uma hospitalidade que contrastava com os eventos traumáticos das últimas horas. Cecília havia preparado um pequeno café da manhã e organizado um espaço na sala com colchonetes e brinquedos para os bebês. Minha filha teve gêmeos há alguns anos, explicou ela, notando o olhar surpreso de Raquel para os preparativos. Guardei tudo. Nunca se sabe quando pode ser útil. E parece que estava certa. Cláudio chegou 20 minutos depois, acompanhado por 2 homens que se identificaram como agentes federais. Estavam todos visivelmente aliviados por encontrar os bebês em segurança. Minha mãe mandou lembranças, disse o advogado a Raquel e Dona Zuleide. Ela está bem, apenas um pouco abalada com a experiência. Está na casa da minha irmã por enquanto. E os homens que invadiram a casa? Perguntou Raquel. Estão detidos, mas não falam nada. Quanto a Juliano Mendonça, ainda não foi localizado, mas há equipes procurando por ele. A conversa foi interrompida pelo som de um helicóptero sobrevoando a propriedade. Minutos depois ouviram o barulho de um carro estacionando abruptamente na entrada. É ele, anunciou Cecília levantando-se. Gustavo chegou.
O homem que entrou apressadamente na sala não se parecia em nada com o empresário poderoso e controlado que aparecia nas revistas de negócios. Gustavo Almeida estava com a barba por fazer, olheiras profundas e o cabelo despenteado. Seu olhar percorreu rapidamente o ambiente até encontrar o que procurava. 3 pequenos rostos idênticos brincando no tapete da sala. "Meus filhos", sussurrou ele, caindo de joelhos. O que se seguiu foi uma cena de pura emoção. Gustavo rastejou até onde estavam os bebês e os abraçou cuidadosamente, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Os pequenos, como se reconhecessem o pai apesar da breve separação, sorriam e faziam sons alegres. Raquel observava a cena com um nó na garganta. Era para isso que havia lutado. Para devolver esses bebês ao seu verdadeiro lar, ao pai que claramente os amava. Mas não podia negar a dor que sentia ao perceber que seu papel na vida deles havia terminado. Após alguns minutos de reencontro emocionado, Gustavo finalmente se levantou e voltou sua atenção para os presentes na sala. "Quem encontrou meus filhos?" perguntou, a voz embargada pela emoção. Raquel deu um passo à frente timidamente. Gustavo a examinou por um momento, claramente surpreso por ver que sua salvadora era apenas uma criança. "Você?" perguntou suavemente, aproximando-se. "Foi você quem encontrou meus filhos no parque?" "Sim, senhor", respondeu Raquel, subitamente consciente de suas roupas simples e gastas, em contraste com o ambiente luxuoso. Eles estavam numa cesta, cobertos com um cobertor azul. Não podia deixá-los lá sozinhos. "Qual é o seu nome, pequena heroína?" "Raquel." "Raquel Oliveira." Gustavo se ajoelhou novamente, ficando no mesmo nível que a menina. "Raquel, não existem palavras no mundo para expressar minha gratidão. Você não apenas encontrou meus filhos, mas cuidou deles, protegeu-os, arriscou sua própria segurança por eles." Sua voz falhou. "Como posso retribuir isso?" Antes que Raquel pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou pela casa, seguido por gritos na área externa. Um dos agentes federais correu até a janela. "É o Juliano", alertou. "Ele encontrou o local e tem homens armados cercando a casa." O pânico se instalou imediatamente. Cecília correu para trancar todas as portas, enquanto o segundo agente federal chamava reforços pelo rádio. "Como ele nos encontrou?" perguntou Cláudio incrédulo. "Deve ter seguido o helicóptero", deduziu Gustavo, pegando Pedro no colo, enquanto Raquel e Dona Zuleide seguravam Felipe e Mateus. "Precisamos tirar os bebês daqui." "A casa tem uma saída pelos fundos", informou Cecília. "Dá para a casa vizinha que está vazia. Os proprietários estão viajando." "Igual a passagem da Dona Iracema", murmurou Raquel, sentindo um déjà-vu aterrador. O agente, que observava pela janela, voltou-se para o grupo com expressão grave. "Não temos muito tempo. Eles estão se aproximando. Parecem estar procurando um ponto frágil para invadir. Vamos dividir o grupo", decidiu o outro agente. "Eu vou na frente com a senhora Cecília e o Dr. Gustavo, levando um dos bebês. O restante segue logo atrás com os outros 2. Precisamos confundi-los." "Não vou me separar dos meus filhos", protestou Gustavo, segurando Pedro com mais força. "É a melhor chance que temos", insistiu o agente. "Se nos dividirem, terão que dividir suas forças também. E o reforço está a caminho." Relutantemente, Gustavo concordou. Pedro iria com ele, Felipe com Dona Zuleide e o agente federal, e Mateus com Raquel e Cláudio. Cecília liderou o caminho até a saída secreta, uma porta dissimulada na despensa que dava acesso a um túnel curto sob o jardim. "Que coincidência", comentou Dona Zuleide enquanto entravam no túnel escuro. "Parece que o destino quer que a gente passe por túneis secretos." "Meu falecido marido e o marido de Iracema eram amigos", explicou Cecília brevemente. "Ambos viveram a ditadura. Essas passagens eram comuns entre pessoas que precisavam se proteger naquela época." O túnel levava até um pequeno depósito no jardim da casa vizinha. A propriedade estava silenciosa e escura, com as janelas protegidas por persianas fechadas. "E agora?", perguntou Raquel, segurando Mateus firmemente contra o peito. "Para onde vamos?" "Há uma garagem com saída para a rua lateral", informou Cecília. "Se conseguirmos chegar lá sem sermos vistos, podemos usar o carro que está guardado. Meu amigo sempre deixa a chave escondida no parasol." O plano parecia possível, mas exigiria timing perfeito e muita sorte.
O primeiro grupo, com Gustavo, Cecília e o agente federal carregando Pedro, moveu-se rapidamente pela casa escura, conhecida por Cecília, que frequentemente cuidava da propriedade quando os vizinhos viajavam. Esperem 2 minutos e sigam pelo mesmo caminho, instruiu o agente antes de partir com o primeiro grupo. Raquel, segurando Mateus, que permanecia surpreendentemente quieto, contava os segundos mentalmente. Ao seu lado, Cláudio parecia tenso, mas determinado. Vai dar tudo certo, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para os outros. O silêncio na casa vizinha era opressivo. Raquel, com Mateus nos braços, seguia Cláudio pelos cômodos escuros, pisando cuidadosamente para não fazer barulho. O bebê, como se entendesse a gravidade da situação, mantinha-se quieto, apenas seus grandes olhos azuis movendo-se de um lado para outro. Quase lá, sussurrou Cláudio, apontando para uma porta ao final do corredor. A garagem fica logo depois dessa porta. Chegando à garagem, encontraram Gustavo, Cecília e o agente federal já dentro de um SUV preto, com Pedro seguro no colo do pai. O motor estava ligado, mas eles aguardavam os outros antes de partir. Entrem rápido, orientou o agente abrindo a porta traseira. Ainda não vimos sinais de perseguição, mas não podemos arriscar. Raquel deslizou para o banco traseiro com Mateus, seguida por Cláudio. Faltavam apenas Dona Zuleide, o segundo agente federal e Felipe, que formavam o último grupo. Os minutos se arrastavam. A tensão dentro do veículo era palpável. Onde eles estão? Murmurou Gustavo ansioso. Como resposta à sua pergunta, ouviram um barulho de vidro quebrando dentro da casa, seguido por gritos. Segundos depois, Dona Zuleide surgiu correndo pela porta da garagem com Felipe protegido em seus braços. O agente federal vinha logo atrás, olhando constantemente para trás. Eles nos encontraram, gritou ele, ajudando Dona Zuleide a entrar no carro. Vamos, vamos! O motorista e o primeiro agente federal não perdeu tempo. Assim que as portas se fecharam, acelerou abrindo o portão automático da garagem com um controle remoto que Cecília havia providenciado. Abaixem-se, ordenou ele quando o carro saiu para a rua. Foi bem a tempo. Um outro veículo, o mesmo carro preto que Raquel havia visto antes, passava lentamente pela rua principal do condomínio. Dentro dele, Juliano Mendonça e 2 homens observavam atentamente cada casa. Vamos contornar o quarteirão e sair pela entrada leste do condomínio, decidiu o agente federal ao volante. É menos usada e tem menos seguranças, o que significa menos pessoas que podem ter sido compradas pelos Mendonça. O plano parecia bom, mas dependia da sorte e de timing perfeito. Enquanto o SUV serpenteava pelas ruas arborizadas do condomínio, mantendo uma velocidade moderada para não chamar atenção, Raquel observava os bebês. Pedro e Felipe agora estavam com Gustavo, enquanto ela ainda segurava Mateus. Os 3 pareciam extraordinariamente calmos, considerando o caos ao redor. Vocês são muito corajosos, sussurrou para eles. É igual a mãe de vocês. Gustavo olhou para ela surpreso. Você sabe sobre Carolina? Só o que li na internet, respondeu Raquel corando. Que ela era enfermeira e estudou com a Carmen, que não resistiu ao parto. Uma sombra de tristeza passou pelo rosto de Gustavo. Sim, Carolina era extraordinária. Forte, determinada, compassiva. Os meninos têm muito dela. Sinto muito, disse Raquel sinceramente. A conversa foi interrompida quando o carro fez uma curva brusca para evitar ser visto pelo veículo de Juliano, que agora parecia estar seguindo um padrão de busca sistemático pelo condomínio. Estamos quase na saída leste, informou o agente ao volante. Assim que sairmos, vamos direto para a Delegacia Federal em Alphaville. Há uma equipe esperando por nós lá. Mas quando se aproximavam do portão leste, viram que estava bloqueado por um carro preto idêntico ao de Juliano. Droga, eles pensaram em tudo, murmurou o agente. Plano B. Vamos para a saída de serviço pelos fundos do condomínio, que é usada apenas por funcionários e fica perto do lago. A nova rota exigia atravessar uma área mais afastada do condomínio, com menos casas e mais vegetação. O risco de serem interceptados aumentava a cada minuto. Tem outra saída, sugeriu Cecília, pela casa 42. É a casa de uma amiga minha que fica na divisa do condomínio. O muro dos fundos dá para uma rua secundária. Poderíamos pular o muro. Com 3 bebês?
questionou Dona Zuleide preocupada. Não precisamos pular, explicou Cecília. Helena instalou uma porta discreta no muro para quando quer sair sem ser vista pelos seguranças do condomínio. Ela usa para caminhadas matinais. O plano parecia arriscado, mas era a melhor opção disponível. O agente federal fez uma manobra rápida, redirecionando o veículo para a casa 42. Enquanto isso, Juliano recebia uma ligação de Ricardo. Onde estão as crianças? Exigiu Ricardo, claramente nervoso. Você as encontrou? Ainda não, respondeu Juliano frustrado. Mas eles estão aqui no condomínio. Tenho homens em cada saída. Encontre-os rápido. A Polícia Federal acaba de emitir um mandado de prisão contra mim. Alguém está conectando os pontos. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Juliano ainda mais determinado a completar sua missão. Se fosse preso, queria pelo menos garantir que Ricardo também cairia. E para isso, precisava eliminar qualquer evidência do envolvimento deles no sequestro, incluindo os bebês. Na casa 42, o grupo encontrou Helena, uma senhora de aproximadamente 70 anos. Inicialmente assustada com a chegada repentina, mas rapidamente compreensiva quando Cecília explicou a situação em poucas palavras. Claro, usem a porta, concordou ela imediatamente, conduzindo-os através da casa até o Jardim dos Fundos. Já ouvi falar de vocês no noticiário. Que bom que os bebês estão bem. A porta no muro era bem disfarçada, coberta por trepadeiras e pintada da mesma cor do concreto. Do lado de fora, uma rua tranquila e arborizada levava até uma avenida principal. Vou verificar se é seguro, ofereceu-se um dos agentes, passando cuidadosamente pela porta e inspecionando a área. Quando ele sinalizou que estava tudo bem, começaram a atravessar, um por um. Primeiro Cecília, depois Dona Zuleide com Felipe, seguida por Gustavo com Pedro. Raquel estava prestes a passar com Mateus quando ouviram o som de pneus cantando dentro do condomínio. Rápido! Urgiu o agente federal. Eles estão se aproximando. Raquel passou rapidamente pela porta, seguida por Cláudio. Os dois agentes federais foram os últimos, fechando a porta atrás de si e posicionando-se de forma a proteger o grupo. Há um carro esperando por nós no final da rua, informou o primeiro agente. Um dos nossos. Conseguimos fazer contato enquanto estávamos na casa. A alguns metros dali, uma van preta com vidros escuros aguardava com o motor ligado. Era o veículo da Polícia Federal, pronto para levá-los a um local seguro. Mas antes que pudessem alcançá-lo, um carro dobrou a esquina em alta velocidade. Era Juliano. De alguma forma ele havia descoberto a fuga. Corram! Gritou um dos agentes sacando sua arma. Raquel, com Mateus nos braços, correu o mais rápido que pôde em direção à van. Ao seu lado, Gustavo carregava Pedro, e Dona Zuleide corria com Felipe. Cecília e Cláudio vinham logo atrás. O carro de Juliano parou bruscamente a alguns metros do grupo. Ele saiu do veículo, a expressão contorcida pela raiva. Entreguem os bebês, exigiu ele, avançando na direção deles. Os agentes federais se posicionaram entre Juliano e o grupo, armas apontadas. Polícia Federal. Parado! Gritou um deles. Você está preso, Juliano Mendonça. Mas Juliano não pareceu intimidado. Continuou avançando, a mão movendo-se lentamente em direção ao bolso interno do paletó. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Raquel mal conseguiu registrar. Um dos agentes federais disparou atingindo o ombro de Juliano, que caiu no chão gritando de dor. Simultaneamente, carros da Polícia Federal surgiram por ambos os lados da rua, cercando a área. Está acabado, disse um dos agentes, ajudando Raquel e os outros a entrar na van. Vocês estão seguros agora. No interior do veículo, enquanto se afastavam da cena, Raquel finalmente sentiu a adrenalina diminuir, sendo substituída por uma exaustão profunda. Mateus, ainda em seus braços, bocejou e fechou os olhos, aparentemente pronto para uma soneca merecida após tanta agitação. Você foi incrível, disse Gustavo, sentado ao lado dela com Pedro e Felipe. Todos vocês foram. Salvaram a vida dos meus filhos. O que vai acontecer agora? Perguntou Raquel, subitamente preocupada com seu próprio futuro. Sem os bebês para cuidar, voltaria à sua vida nas ruas? Agora, respondeu Gustavo com um sorriso cansado, mas genuíno. Vamos para um lugar seguro até que tudo se resolva. E depois,
Se você quiser, gostaria muito de conversar sobre o seu futuro, Raquel. 3 meses depois, a vida havia mudado drasticamente para todos os envolvidos na saga dos trigêmeos Almeida. Ricardo e Juliano Mendonça estavam presos, aguardando julgamento por tentativa de sequestro, conspiração e outros crimes. A investigação revelou que eles haviam planejado eliminar os bebês para garantir que Gustavo, em seu momento de fragilidade, transferisse o controle total de sua empresa para eles após a fusão. Carmen, a babá, havia descoberto o plano ao ouvir uma conversa entre Ricardo e seu irmão, e decidiu proteger os bebês, levando-os para longe. Infelizmente, pagando com a própria vida por sua coragem. A fusão entre Grupo Saúde e Medicar Brasil foi cancelada, e Gustavo iniciou um processo de reestruturação de sua empresa, com foco em torná-la ainda mais transparente e ética. Quanto a Raquel, a maior mudança aconteceu quando Gustavo, após semanas de conversas com assistentes sociais e autoridades, ofereceu-se para se tornar seu guardião legal. A proposta veio após perceber não apenas a inteligência e coragem da menina, mas também o vínculo especial que ela havia desenvolvido com seus filhos. Eles precisam de uma irmã mais velha, explicou ele quando fez o convite. Alguém que já provou que faria qualquer coisa para protegê-los. Assim, Raquel Oliveira tornou-se parte da família Almeida, ganhando não apenas um lar estável, mas também 3 irmãozinhos que a adoravam. Dona Zuleide foi convidada a trabalhar como babá oficial dos trigêmeos, trazendo sua experiência e carinho para a nova configuração familiar. Dona Iracema e Dona Jurema tornaram-se visitas frequentes, tratadas como parte da família estendida. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após o dramático resgate, Raquel brincava com os trigêmeos no jardim da nova casa de Gustavo, uma propriedade mais modesta que a antiga mansão, mas infinitamente mais aconchegante, localizada em um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo. Eles cresceram tanto, comentou Gustavo, observando seus filhos de quase 1 ano de idade, engatinhando pelo gramado. Sim, concordou Raquel, ajudando Mateus a se levantar enquanto ele tentava dar seus primeiros passos. E estão ficando cada vez mais diferentes um do outro. Era verdade. Apesar da aparência idêntica, as personalidades dos trigêmeos se desenvolviam de formas distintas. Pedro era o líder natural, sempre o primeiro a tentar coisas novas. Felipe era o mais sociável, sorrindo para todos que encontrava. E Mateus, o mais novo por alguns minutos, era o observador, o pensador, e tinha um vínculo especial com Raquel desde o primeiro momento. Obrigado, disse Gustavo de repente, sua voz carregada de emoção. Não apenas por salvá-los naquele dia no parque, mas por tudo que você fez por eles. Por ser uma irmã tão incrível. Raquel sorriu, sentindo uma felicidade que nunca imaginou possível em sua vida anterior. Eles também me salvaram, respondeu simplesmente. Me deram uma família. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de São Paulo, lançando um brilho dourado sobre o jardim, Raquel pensou em como a vida podia mudar em um instante. Um encontro inesperado, uma decisão corajosa e de repente tudo se transformava. De uma menina sem lar vendendo flores murchas nas ruas, ela havia se tornado parte de uma família, com um futuro cheio de possibilidades. Pedro, Felipe e Mateus haviam sido seu milagre, e ela, sem saber, havia sido o milagre deles. Vamos entrar, chamou Gustavo pegando Pedro e Felipe nos braços. Dona Zuleide preparou aquela lasanha que você adora. Raquel levantou-se, com Mateus seguramente acomodado em seu quadril. O bebê apoiou a cabecinha em seu ombro, um gesto de confiança absoluta, que fazia seu coração transbordar de amor. Estamos indo, respondeu, seguindo Gustavo em direção à casa, seu lar, finalmente. Às vezes, pensou Raquel, as famílias não são formadas pelo sangue, mas pelo amor. E o amor que unia aquela família improvável era mais forte que qualquer laço biológico poderia ser. Era um amor forjado na adversidade, testado no perigo, e agora florescendo na paz que haviam conquistado juntos. E enquanto fechava a porta atrás de si, entrando no calor aconchegante da casa, onde risos infantis ecoavam pelos corredores, Raquel soube com certeza absoluta que havia encontrado seu lugar no mundo. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Raquel e os trigêmeos Almeida tenha tocado seus corações.
Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda do vídeo. Se esta jornada de coragem e amor os emocionou, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e os laços que nos unem. Compartilhem seus pensamentos e emoções nos comentários abaixo. Adoramos saber como nossas histórias ressoam com vocês. Até a próxima aventura emocional.